Boa tarde, doutor. Posso chamar? Pode estar. Olá, A Catarina, seja bem-vinda. Boa tarde. Hugo Felipe Martins Celino. Isso. Hugo Felipe, seja bem-vindo. Fique absolutamente tranquilo. Nossa finalidade é arguir nessa prova oral sobre as 5 questões do conflito. Nós temos uma sequência numérica prevista sobre as questões, nós podemos alterar de acordo com a tua preferência o desempenho durante as respostas. Enquanto o tempo é feito pela nossa cronometrista e assessora aqui, através de placas que pode ter virado e nós também acompanhamos, podemos ter alertar quando se houver a aproximação do final. A sequência das questões envolvem a doutora Tatiana com Direito Constitucional, a primeira, depois a doutora Fernanda com Direito Administrativo, a doutora Sandra com Direito Civil, a doutora Micheline com Processo Civil e, por fim, eu, Jefferson, com Direito e Processo do Trabalho. O tempo ainda não está contando, só vai contar quando fizer a identificação para a Câmara daqui um momento, e podemos seguir a ordem natural que corresponde à ordem das questões que estão aí, só ler durante a apresentação. Primeiro escuta a questão formulada pelo examinador. Bem, eu vou seguir a ordem. Podemos começar? Sim. Então, o primeiro ato para começar é a tua identificação do nome que diretamente é fácil. Vamos pegar o crachá, por favor. Meu nome é Hugo Felipe Martins de Lima. Por favor. Hugo Felipe Martins de Lima. Ok. Doutor Hugo, boa tarde. Então, podemos começar com o direito constitucional. Pois é. Tatiana, você é examinadora nessa matéria. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado Estado-membro ajuizou a ação contra a União no Juízo Federal de Primeiro Grau, pleiteando a declaração de nulidade de cláusula incerta em contrato de refinanciamento de dívida firmado entre ele e a União. O magistrado federal determinou a citação da União para a apresentação de resposta. Nessa situação, é cabível o ajuizamento de reclamação constitucional pela União? Fundamente a sua resposta, considerando o disposto na Constituição Federal de 88 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Excelência, considerando a matéria em comento, no caso a existência de lide sobre a respeito de convênio, de cláusula incerta em contrato firmado entre o Estado e a União, dada a matéria e a sua possibilidade de gerar um abalo ao Pacto Federativo, trata-se, portanto, de competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o juiz de primeiro grau, não sendo competente, seria cabível a reclamação com o objetivo, com o fito de resguardar a competência do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Você gostaria de discorrer mais sobre quais são as hipóteses de reclamação constitucional? Sim, a reclamação constitucional trata-se de uma espécie expressamente consagrada na Constituição e que tem por objetivo, de acordo com o texto constitucional, resguardar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a eficácia e a aplicabilidade das suas decisões. Em 2004, ainda também nesta ideia de garantir a eficácia das decisões, criou-se a hipótese de reclamação com o objetivo de questionar decisão judicial ou administrativa que ofenda a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Atualmente há a doutrina ainda diverge, a doutrina e a própria jurisprudência ainda diverge quanto à natureza jurídica dessa ação constitucional, dessa reclamação.
alguns defendendo que se trata de um sucedâneo recursal, outros defendendo que se trata de uma ação, outros defendendo que se trata de um incidente processual, e outros, sendo esse o entendimento do próprio STF, entendem que se trata de exercício do direito de petição também constitucionalmente garantido. A reclamação, ainda complementando, trata-se de um instituto que foi criado a partir da jurisprudência, tem origem jurisprudencial e não legal, e foi incorporada, reconhecida após já pacificada na jurisprudência do STF e do STJ, foi reconhecida expressamente no texto constitucional como essa hipótese como um instrumento adequado para se resguardar a competência e efetividade das decisões dos tribunais superiores, do STF e do STJ. Direito administrativo. Doutor Felipe, é um prazer estar aqui na nossa banca. Vou ler a segunda questão, que é o direito administrativo. Meu nome é Fernando. Em relação às diferentes formas de intervenção do Estado na propriedade, conceitue servidão administrativa e requisição, apontando suas distinções básicas no que se refere à natureza jurídica, objeto sobre o qual incidem e ao caráter temporal, né, se são definitivos ou transitórios de cada um desses institutos. Excelência, tanto a servidão administrativa quanto a requisição estão inseridas em hipóteses de intervenção branda do Estado na propriedade. Elas, como eu disse, estão ao lado, são intervenções brandas ao lado da ocupação administrativa, das limitações administrativas e do tombamento. Por outro lado, existem ainda as intervenções mais incisivas na propriedade particular, que são aquelas hipóteses de desapropriação também expressamente previstas no texto constitucional. Direcionando mais efetivamente à questão objeto de discussão, no que diz respeito à servidão administrativa, ela se trata de uma intervenção branda que incide sobre respeito a uma utilidade que uma propriedade particular gera a uma determinada utilidade pública. Diferentemente do direito civil, não necessariamente essa utilidade decorre de um prédio dominante e que, a partir dele, a servidão estaria sobre esse prédio serviente, né? A servidão, há uma discussão na doutrina quanto ao que se deve entender por servidão. Uma parte da doutrina, entre os quais se enquadra José dos Santos Carvalho Filho, entende que ela não pode ser instituída por meio de lei, deve ser por ato administrativo, na medida em que, se fosse por meio de lei, tratar-se-ia de limitação administrativa. Já Maria Silvia Zanella de Pietro entende que a questão determinante não seria a lei, mas sim o interesse público, o bem sobre o qual incide o interesse público. Se for um bem específico, tratar-se-ia de servidão administrativa. A servidão administrativa pode ser instituída por meio de decisão judicial e, embora não haja uma regulamentação exaustiva a seu respeito, aplica-se em grande parte a sistemática da desapropriação, dependendo de um decreto e, após essa fase declaratória, a fase executiva, que pode ser extrajudicial ou judicial. No que se refere ao objeto sobre o qual incidem, a servidão, ela só incide sobre bens imóveis. Perdão, reformulando, excelência.
Não, isso mesmo. A servidão, ela incide tão somente sobre bens imóveis. Em relação ao caráter temporal, o caráter da servidão, ele é de definitividade. Ele é um caráter de perpetuidade e dura enquanto a utilidade se verifica. Enquanto o interesse público é satisfeito, a servidão permanece. Por seu turno, a requisição trata-se de uma hipótese também de intervenção branda, por meio da qual, diante de uma situação de urgência ou de emergência, independentemente de ato administrativo prévio, a Constituição se vale da propriedade do particular para obter um benefício diante dessa situação de emergência. Ela pode incidir tanto sobre bens móveis quanto imóveis, tanto sobre terrenos quanto sobre móveis, como por exemplo um carro ou outros bens. A sua característica básica é a temporariedade, na medida em que a servidão só permanece enquanto subsistir a situação de emergência ou de urgência. Diferentemente da servidão, que pressupõe o pagamento de indenização, a requisição, por seu turno, que é regulamentada e é tratada expressamente na Constituição, no seu artigo 5º, sendo de competência legislativa privativa da União, ela haverá a incidência de indenização tão somente na hipótese de prejuízo, o que não ocorre no caso da servidão, que ante a limitação do exercício da propriedade, ela sempre haverá essa indenização. Já na requisição depende do prejuízo. Acho que é isso. O doutor poderia só explorar um pouquinho mais sobre a natureza jurídica, diferenciando a servidão da requisição, por gentileza. A natureza jurídica da servidão da requisição. Diferenciar. A servidão, consoante determinada no Código Civil, ela trata-se de um direito real. Por seu turno, a requisição é simples direito obrigacional. Podemos passar ao civil? Pode ser, gente, civil? Sim? Se quiser ler enquanto eu formulo oralmente a questão, pode ler também, certo? Obrigado. Direito civil. Considere a seguinte situação hipotética. A União mantém contrato de prestação de serviços terceirizados de copeiragem e limpeza com a empresa X, no qual está previsto seguro facultativo de responsabilidade civil em caso de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. Não tendo a empresa X quitado os encargos trabalhistas do empregado Y, este empregado propôs demanda direta e exclusivamente contra a seguradora, requerendo indenização pelos prejuízos suportados. De acordo com o entendimento do STJ, admite-se o tipo de pedido feito pelo empregado Y fundamente e justifique sua resposta. Obrigado. No caso mencionado, é assente na jurisprudência do STJ, inclusive por meio da sistemática do recurso repetitivo, que nesse caso, nessa hipótese, não é possível a interposição de ação diretamente contra a seguradora. No caso, nós estamos diante de uma possível denunciação da lide, uma hipótese de intervenção de terceiros, prevista no Código de Processo Civil de 1973, por meio da qual, neste caso em específico, chama-se aquele que tem a obrigação de indenizar. Reformulando. Chama-se a lide um terceiro que se comprometeu perante o demandado a indenizar uma eventual situação de lide. Nesse caso,
Nesse caso, considerando que a responsabilidade da seguradora depende da comprovação da responsabilidade objetiva, no caso da seguradora, responde da comprovação da efetiva situação de sinistro entre o poder público e o seu empregado que não recebeu as verbas que lhe eram devidas, o poder público deve ser chamado à lide também, para que seja verificada essa situação, primeiramente, entre o poder público e o empregado, e aí sim, evidenciada a responsabilidade da indenização, passa-se a verificação, passa-se a se discutir se a seguradora possui ou não a responsabilidade pelo pagamento, na medida em que ela também pode opor exceções perante o poder público. Nesse caso, se a ação fosse proposta tão somente contra a seguradora, seria uma ofensa ao princípio do contraditório, já que ela não é parte na relação direta entre o Estado e o seu empregado e não possui os dados que decorrem desse contrato e os motivos pelos quais o empregado não recebeu a sua remuneração. Na hipótese, embora não seja possível a propositura de ação diretamente perante a seguradora, é plenamente possível que o empregado proponha ação contra o poder público e a seguradora conjuntamente na condição de litisconsorte, de modo que o eventual título executivo se formar contra o poder público valerá também diretamente para execução contra a seguradora. Obrigado. Vou examinar em processo civil. Considere a seguinte situação hipotética, você pode ir acompanhando. Em ação de indenização ajuizada por Gustavo, foi proferida sentença ilíquida que condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais pela morte de seu pai. Depois de intimada da decisão, a União deixou o prazo transcorrer sem interpor recurso. Gustavo então propôs a execução do julgado sob a alegação de ter ocorrido o trânsito em julgado. Nessa situação hipotética, foram atendidas as condições de eficácia de sentença? Justifica a sua resposta considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Excelência, na condição em análise, no caso em análise, essa sentença não pode ser executada, uma vez que ainda não goza de eficácia. A sentença, nesse caso, além de ser ilíquida, ela ainda depende de reexame necessário, que se trata, segundo a doutrina e a jurisprudência pacíficas, se trata de uma condição de eficácia da sentença para que se opere o trânsito em julgado. E também funciona como um fato impeditivo do trânsito em julgado. Essas duas condições atuam sobre esse reexame necessário. No caso, considerando que se trata de sentença ilíquida, não se pode incluir este caso entre as hipóteses nas quais o reexame necessário estaria dispensado, como, por exemplo, nas sentenças inferiores a 60 salários mínimos. Dada a iliquidez da sentença, é obrigatória a remessa necessária, o reexame necessário, é obrigatório o reexame necessário, inclusive consoante reconhecido por meio de súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Reexame necessário que, como atualmente pacificado hoje, se trata, é um instituto que vem do direito português, principalmente ligado às sentenças penais para se garantir uma revisão em caso de pena de morte,
e que veio atravessando os séculos até se inserir no ordenamento brasileiro, inclusive por meio das ordenações afonsinas, filipinas, manuelinas, chegando ao Código de 73, oportunidade na qual ela valia não apenas contra decisões em face da sentença, contra decisões contra o poder público, mas também em hipóteses, por exemplo, de divórcio. Com a evolução do direito, chegou-se ao quadro atual, em que se entende que não se trata de um recurso, uma vez que não há voluntariedade, não se observa prazo, a tempestividade, a taxatividade, nada disso ela respeita. É um recurso, trata de um instituto obrigatório, uma condição de eficácia, e que atualmente vale para decisões contra a fazenda pública que excedam a 60 salários mínimos, decisões liquidadas, e também contra decisões, deve ser interposto o exame necessário, contra decisões proferidas em embargos no âmbito de execução fiscal. Bom, vamos à quinta questão, então, que é de direito do processo do trabalho. Considerando que uma das turmas do TST tenha proferido decisão que viola o preceito constitucional, manifeste-se sobre o cabimento da interposição de recurso de embargos perante a subseção de dissídios individuais 1 do TST para impugnar a referida decisão. Em sua resposta, discorra sobre o recurso de embargos no TST, especialmente, abordando as suas espécies, suas hipóteses de cabimento, a sua finalidade, finalidades e a competência para o julgamento. Os embargos do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, tratam de uma espécie recursal interpostos, em geral, contra decisões de turmas e que tem por objetivo unificar a jurisprudência no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e, por consequência, por uma questão de hierarquia, nos âmbitos dos tribunais regionais de trabalho que lhes são subordinados, judicialmente subordinados. São cabíveis, além dos embargos de divergência, que, como eu afirmei, são interpostos contra as decisões de turma que evidenciem divergências entre turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o embargo de divergência. Além disso, é cabível também os embargos de declaração, que são cabíveis contra qualquer decisão e tem por objetivo sanar a obscuridade, omissão. E há outros embargos cabíveis no TST, além da declaração, que a matéria ventilada viola o preceito constitucional. Os embargos de divergência, sobre a necessidade do uso da finalidade que foi acordada, eu te indagaria sobre a competência. A competência para o julgamento dos embargos é da subseção de dissídios, das subseções de dissídios individuais, a 1 e a 2. A 1 responde pelos casos individuais, originários das justiças de primeira instância, e que vem por meio de recurso de revista, e a subseção 2 trata de casos originários, ações originárias